Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, discernimento e inteligência através dessa palavra. Começando nesse momento através de uma oração, pedindo a Deus força, agradecendo a Ele pelo fôlego de vida que Ele tem nos proporcionado, agradecendo a Deus pela nossa saúde, da nossa família, pela nossa saúde, agradecendo a Deus por tudo que é vinculado a nós através do Seu Espírito, através do Teu poder e da Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser esse Deus maravilhoso que tem sido na nossa vida, e acredito que o mesmo Deus que és o Senhor, o nosso Deus, que operou no passado, que opera no presente, que também vai operar no futuro, mediante a nossa fé. Eu tenho muita gratidão ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família. Trabalha também na vida daqueles que se encontram desamparados pela humanidade, porque verdadeiramente pelo Senhor ninguém se encontra desamparado, porque o Senhor não desampara ninguém. E que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, convencer essas pessoas a voltar-se para o caminho de Deus, pessoas que estão desviadas da Tua palavra, pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador de sua vida, pessoas que estão duvidosos a respeito de sua fé, que congregam na igreja, mas que ainda não conseguiram ser a igreja de Deus, que estão duvidosos a respeito da Tua volta, do Teu arrebatamento, estão duvidosos a respeito do Teu agir no momento oportuno, pessoas que ainda não têm tal discernimento para discernir o propósito verdadeiro do Espírito Santo de Deus na vida delas, pessoas que ainda não têm entendimento suficiente para entender os planos de Deus na vida delas, pessoas que estão duvidosos por causa das lutas, das provações, das tribulações que vieram sobre si, pessoas que estão desanimadas e fracas espiritualmente em meio à caminhada espiritual. Que o Senhor possa fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando força, sabedoria, e que a Tua graça possa alcançar cada uma dessas pessoas hoje e para todos sempre. Que o nome do Senhor seja feito notório sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Muito obrigado, Deus, por esse momento. A gente vai estar lendo uma palavra aqui para nossa meditação, e que o Senhor venha fazer o melhor na nossa vida, o melhor na minha vida, na sua vida, na vida da minha família. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, e que você não desanime, porque momentos difíceis virão, provas virão, a tribulação. Enquanto a gente estiver sobre essa terra, a gente vai passar por atribulações, né? Até mesmo que a palavra fala que a igreja passaria por princípios de dores, né? Como a mulher que estaria ali na ânsia de dar à luz, né? De dar o parto, de ter o seu parto ali, e passaria por princípio de dores, né? O que são os princípios de dores? O mundo já corrompido, o mundo já voltado para o esfriamento do amor, um mundo no qual o diabo já tem operado desde a época anterior, onde vieram os profetas que vieram antes de nós, desde aquela época até nos dias de hoje, né? Até mesmo na época de Jesus Cristo e até mesmo antes de Cristo, né? E depois da criação do mundo, foi onde o mal entrou no jardim e deu no que deu. Adão e Eva ali, né? O mal entrou através da desobediência de Eva, e pós a desobediência de Eva, entrou depois da desobediência de Adão também, né? Mas como Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. É por isso que Ele diz e se retrata na Bíblia como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, Ele é o passado, Ele é o meio, que é o presente, né?
ele é o futuro, que é o que ainda está por vir, então ele sabe de todas as coisas. Por isso, o verbo, que já era Jesus Cristo, que era a palavra, né, que depois se fez carne e habitou entre nós, por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Então, por intermédio desse Jesus aí, né, que já era Deus, né, então já tinha um plano traçado para tudo isso aí. O diabo, ele sabe do que você fez no passado, ele sabe do que você está fazendo agora no presente, porque, como no livro de Jó, ele espreitava Jó, né, vivia ao derredor ali, observando a vida de Jó. Por isso que quando ele foi ter com Jesus, quando os santos foram apresentar diante de Deus, ele foi junto e foi lá para questionar o porquê que Jó era fiel a Deus e não blasfemava ao nome do Senhor em seu coração. É porque ele já observava Jó, ele já estava tramando algo contra Jó. Ele via a santidade de Jó, ele via os sacrifícios de Jó, até mesmo pelos seus filhos, a respeito da palavra de Deus. Ele via a obediência de Jó na sua caminhada espiritual. E ele estava sempre atento a todos os passos de Jó, mesmo não conhecendo o futuro, porque ele não previa se Jó passaria por aquela aflição pela qual ele passou. Ele não previa isso. Para ele, Jó blasfemaria na face de Deus e renunciaria à aliança que ele tinha feito com Deus, para que, através disso, esse mal que veio a observar Jó, esse anjo caído aí, esse coisa ruim, para que, de certa forma, ele saísse se gloriando em alguma coisa, né? Para que ele pudesse zombar de Jó, para que ele pudesse destruir a vida de Jó aqui na terra, para que ele pudesse destruir a alma de Jó após ele falecer e ter que enfrentar a segunda morte, porque aqueles que morrem sem Cristo, eles experimentarão a segunda morte. Mas não é sobre Jó que eu vim falar aqui hoje. Na verdade, é só um exemplo que eu estou dando, né? De que, verdadeiramente, se nós não ficarmos cabreiros, se nós não ficarmos vigilantes e não mantermos uma vida de oração, de compreensão à palavra de Deus, de respeito, porque o temor, o significado de temor não é medo, é respeito e obediência à palavra de Deus. Então, se nós não ficarmos atentos a obedecer à palavra de Deus, se nós não ficarmos atentos a respeitar a palavra e a vontade de Deus, nós também seremos destruídos, né? Não só passaremos por aflições como Jó passou, mas como seremos destruídos, porque Jó, de qualquer forma, ele tinha tamanha fé e tinha em seu coração, apesar de que teve momentos que ele começou a esmurecer e questionar, né? Até mesmo amaldiçoando o seu nascimento ali, chegou a questionar a Deus o porquê daquilo tudo, né? Os amigos, os quais ele confiava que seriam amigos de verdade, não foram amigos de verdade para com ele. Assim também como já aconteceu comigo, e eu acreditei em pessoas que eu acreditava verdadeiramente serem meus amigos. Mas é onde vem a decepção, porque a própria palavra diz: maldito o homem que confia no outro. É claro que tem um porém aí, né? Tem uma diferença aí. Não confiar de forma que você não tenha que confiar em ninguém. Claro que você... para mim, eu crio assim. Eu não confio em ninguém, não. Não confio. Verdadeiramente, eu só confio em Deus. Toda a minha confiança é voltada para Deus, somente para Ele. Eu só confio em Deus. E também não peço que ninguém confie em mim, não.
porque eu não sei os meus próprios passos, eu não sei qual passo eu vou dar daqui para frente, se eu vou errar e se eu vou tropeçar na caminhada espiritual. Então, eu busco a Deus para que isso não aconteça, porque aquele que anda e caminha sem Jesus, ele caminha por um beco sem saída, ele caminha para a sua própria desgraça. Então, sem Deus na nossa vida, nós não somos ninguém, né? E nós estamos enfraquecidos e o coração está limpo e vazio, como diz a palavra, está adornado, né? Para que possa vir espíritos maus e fazer morada no coração daqueles que andam sem Deus sobre a face da terra. Mas aí eu tenho para mim que a gente pode acreditar ou não no ser humano, mas confiar verdadeiramente, confia em Deus. Agora, eu tenho a opção de acreditar ou não na pessoa. Igual, há pouco tempo aconteceu, algumas pessoas me procuraram e falou para mim, você está com a casa para alugar, você vai alugar e tal, porque eu tenho interesse e tal. Então, não é porque a pessoa era ruim ou porque a pessoa, eu desconfiei que a pessoa não ia me pagar não, entendeu? É porque pessoas que vieram antes delas moraram na casa, quebraram janela, deixaram contas para pagar e deixaram lixo também, que eu que tive que tirar de lá, sumiram a chave da porta e deu o que deu aquela bagunça toda. Então, não quer dizer que eu não confiei nas pessoas que queriam alugar a casa. É porque, através daquelas que passaram antes, eu fiquei desconfiado e resolvi não alugar. Não porque eu não confiei, porque elas poderiam ser pessoas que pagassem o aluguel direitinho, andaria direitinho e tal. Mas eu preferi não alugar, porque as pessoas, às vezes, elas vêm e fazem algo na sua vida, bagunça com a sua vida, e atrapalha para outras que não tem nada a ver, entendeu? Talvez uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu acaba pagando por isso, porque a pessoa está precisando da moradia ali, está precisando, vai pagar direitinho e tal, mas a gente fica com aquele receio de ter que enfrentar mais contas, pagando conta para os outros, porque a gente não tem condição de ficar pagando água e luz para outras pessoas ficarem usufruindo, usando, né? E também não tem condição de ficar reformando casa para alugar, para não receber. Então acaba que umas atrapalham para outras, não é verdade? Mas não é sobre isso que eu vim falar também. Eu vim falar para você hoje aqui, não é da minha vida, não é da vida A, não é da vida B. Eu não vim para falar dos meus problemas, eu não vim para falar do problema da minha família, eu não vim para questionar a sua crença, eu não vim para poder te espreitar num canto e te jogar tudo na cara falando que você está errado, que você vai para o inferno, não. Eu não sou uma pessoa que anda em meio à religiosidade. Sou uma pessoa que tem uma religião? Sim, tenho. Qual a minha religião? Jesus. Jesus é minha religião. Agora, tem igreja na qual eu congrego, que antes era a Assembleia de Deus. Aí, graças a Deus, cheguei a me afastar e tudo, cometi alguns erros, mas hoje eu me encontro congregando na Igreja Cristã Maranata. Estou muito feliz lá, estou satisfeito lá, estou me sentindo bem lá, mas aquele fogo que arde dentro de mim, eu posso mudar de igreja, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país, eu posso mudar de planeta, que esse fogo que arde dentro de mim jamais será apagado, que é o Espírito Santo de Deus que eu carrego no meu coração. Então isso é independente de igreja, é independente de religião, de placa de igreja, independente do lugar onde eu estou congregando. O Espírito Santo, ele não depende de religião para operar na sua vida. Se a sua religião for Cristo, aí ele não depende de religião, não.
Mas se você não tem uma religião definida que seja Cristo, as demais religiões pode ser até vã na sua vida. Porque a nossa principal religião tem que ser Cristo. Porque é aos passos dele que nós temos que seguir. Porque quando ele vier arrebatar a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele não vai arrebatar a igreja A, a igreja B. Ele não vai arrebatar a igreja C. Ele não vai arrebatar a igreja B, né? Ele não vai arrebatar placas de igreja. Ele não vai arrebatar uma igreja específica, denominalmente falando. Tipo, ele não vai arrebatar um ministério individual. Ele não vai arrebatar uma congregação individual. Ele vai arrebatar a sua igreja, que é lavada e remida no sangue de Jesus, que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Então, por isso que nós devemos estar em comunhão com o Espírito Santo, por isso que nós devemos e precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus, precisamos frutificar, porque a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo, né? Então nós precisamos de frutificar. O que é frutificar? É demonstrar os frutos do Espírito Santo, como mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio, porque cada Bíblia tem uma forma de expressão diferente, né? Porque tem muitas Bíblias, umas atualizadas, outras mais antigas. Então é o que também? O amor, a paz, então tudo fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos de manter a disciplina para com Deus. E não depende somente dos frutos do Espírito Santo, porque apesar que ele traz as principais características de Cristo, mas também como a fé, porque a fé sem a fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos também de obras, porque a fé sem obra, ela é morta. A obra é em todo sentido. A obra não é você somente ajudar uma pessoa carente, necessitada, que passa por dificuldade, porque apesar de ser obra também, mas a obra também ela é feita no ide, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Isso também é obra. A obra também é você estar congregando, é você estar falando do amor de Deus, tudo isso é obra. A obra é você obedecer o que está escrito na palavra de Deus, também é obra. Tudo isso é obra. A obediência a Deus, o respeito a Deus também é obra. É obras do Espírito. Né? Por isso não somos salvos pelas obras da carne. Né? Porque você chegar ali e dar um prato de comida para uma pessoa faminta, isso é muito fácil. Mas se fosse por isso, podíamos gloriar nisso aí. E então Jesus preferiu não nos salvar pelas obras, mas pela graça. Né? Então, pela graça sois salvos, não pelas obras, né? Porque pela graça sois salvos, porque isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Né? Então, o que eu quero te falar hoje aqui é a respeito do amor de Deus. Deus, ele não se esqueceu de você que está desviado. Deus não se esqueceu de você que ainda não o aceitou como Salvador da sua vida, o único e suficiente Salvador da sua vida. Ainda que você não o aceitou ainda, ele não esqueceu de você, ele tem um plano para a sua vida, ele já tem um propósito marcado para a sua vida. Esse Deus, ele não esqueceu de você que se perdeu dentro da igreja, como a dracma, né? O filho pródigo, aquele que largou tudo que tinha na casa do pai, pegando toda a sua herança, saiu mundo afora esbanjando tudo que tinha. Depois que gastou tudo que tinha,
o último estado daquela pessoa, ou seja, daquele filho pródigo, foi junto aos porcos, se alimentando de lavagem, ali juntamente com aqueles porcos, ou seja, de tudo que é coisa ruim que o mundo oferece, as bandejas de Satanás. Todo o mal que Satanás oferece através da sua bandeja. Essa seria uma lavagem específica para poder retratar a lavagem que o filho pródigo estaria se alimentando dela. Então, o pecado seria essa lavagem. O pecado, a prostituição, as drogas, o álcool, a idolatria, o adultério, a pornografia e tudo aquilo que tira a sua intimidade com Deus. Tudo o que se diz pecado, principalmente pecados de morte, né? Então, essas bolotas de lavagem que o filho comeu no seu último estado, foram isso aí. Foram esses pecados que se acumularam na vida dele, que era o que Jesus estava tentando dizer para aqueles discípulos através dessa parábola. Mas quando ele viu que já não tinha mais solução e que estava naquele estado crítico, ele pensou em voltar para a casa do pai. E voltou para a casa do pai. O que aconteceu? O pai, vendo ele de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e ele disse para seu pai, né, que seu pai pudesse receber pelo menos como um empregado seu ali. Mas porém o seu pai o recebeu com honrarias. Pediu que lhe trouxesse vestes novas, né, lhe colocando ali um anel no dedo, matando ali uma novilha cevada, e festejar a volta daquele filho, né? Aí é o filho pródigo. Então, se você é um filho pródigo, que está desviado da palavra de Deus, você se desviou, volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, porque o amanhã pertence a Deus, e nós não sabemos que hora há de vir o Salvador, ou que hora há de ter nós que ir ao encontro dele. Porque Jesus pode voltar agora, amanhã ou depois, ou daqui 10 anos, 20 anos, ou daqui a 1 segundo, 2 segundos, não sei. Até antes mesmo de eu terminar esse vídeo, não sei a hora que Jesus vai voltar. Mas nós podemos ter com ele a qualquer momento, porque nós temos que passar pela morte, que funciona como uma ponte para a eternidade. Então, se nós cair numa morte súbita aqui agora e ter que ir até Jesus, será que ele vai receber uma pessoa que está manchada do pecado, uma pessoa que antes tinha as vestes brancas e se desviando, se tornando filho pródigo, se contaminou na lama ali junto com os porcos, sujando as suas vestes? Eu creio que não. Ele poderia receber assim, enquanto você está em vida, né? Ele pode receber enquanto você está em vida, porque depois que você morre, acabou o seu tempo, não tem jeito mais, já era, foi a sua última oportunidade, foi aqui na terra. Tem também a dracma, né? A dracma é aquele filho que se perdeu dentro da própria casa. Ele estava ali congregando com os irmãos, participando dos cultos, mas a sua mente estava lá fora, no mundo lá fora. Ele estava perdido, mentalmente e espiritualmente falando. Ele estava perdido, né? E já tem a ovelha perdida, né? Que é aquele primeiro estado em que a gente aceita Jesus como Salvador e logo após se desvia. Aí deixa o pastor lá às 99, né? E vai atrás daquela que está perdida, não é verdade? O pastor vai atrás daquela que está perdida, deixando ali as 99 no aprisco, ele vai atrás daquela que se encontra perdida. Nem todo pastor faz isso, mas tem pastores que faz. Tem pastor que deixa lá na igreja as 99
no aprisco lá, na responsabilidade de um diácono, de um presbítero, de um obreiro lá, e vai atrás daquela que se encontra perdida. Eu falo porque eu conheci muitos pastores assim, que se preocupa com, talvez não muitos, se eu falar muitos eu estou mentindo, mas eu conheci pastores assim, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se encontra perdida. Então, você que se encontra perdido, você que se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, se volte para o Senhor, porque Deus ele tem algo bom para a sua vida. Deus ele tem algo a realizar na sua vida. Porque sem Ele, infelizmente, nós não somos ninguém. Então tem muitas pessoas aí desviadas da palavra de Deus, pessoas que se distanciaram da palavra de Deus e que hoje vivem uma vida de pecado, uma vida de solidão, uma vida de incerteza, uma vida vazia, uma vida sem esperança, porque se nós não tivermos esperança e não tivermos fé, acreditando que seremos salvos pela graça, nós vamos acreditar em quê? Como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem a palavra de salvação? Então, para onde iremos nós? Para onde nós iremos se só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida? E só através dele chegaremos ao Pai, porque o próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então nós precisamos passar por intermédio de Cristo, nós precisamos pegar a nossa cruz, colocar sobre os ombros, por mais que ela seja pesada. Sei que não é fácil, não tem sido fácil, é difícil para todo mundo. Tem muitas pessoas passando por problemas difíceis aí, tem muitas pessoas passando por situações difíceis aí, tem muitas pessoas sofrendo, passando por enfermidades, por lutas, por tribulações, por provas. Tem muitas pessoas desesperançosas que estão no vício e não está tendo força para sair, mas tudo é necessário um primeiro passo. Você tem que dar um primeiro passo, como aquele hino do Oséias de Paula, um passo só. Você precisa dar um passo só, porque a partir do momento que você dá um passo para a casa de Deus e vai fazer uma visita, vai congregar ali um dia ali com os irmãos ali, você vai ouvir palavras ali que vai te orientar a se aproximar de Deus, porque exige da nossa parte uma aproximação com Deus. Mas para isso, nós precisamos dar um passo. Por que dar um passo? Porque, geralmente, nos dias de hoje, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus. Todo mundo já ouviu falar sobre a Bíblia. Todo mundo já ouviu falar de algum versículo bíblico. Talvez não todo mundo, porque Jesus falou que o dia que isso acontecesse seria o dia que ele iria voltar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas no mundo já ouviu falar de Jesus, principalmente na cidade que eu moro, Quebraunas, uma cidade pequena. Acredito que, por mais que tenha religiões diferentes, e existem pessoas que são ateus, que são a minoria, todos já ouviram falar de Jesus, mas só que muitos não aceitam esse Jesus na vida deles. E como chegar a Deus se não aceita esse Jesus na vida deles?
no caso de muitos judeus que não aceitam Jesus como Messias, né? Vê Jesus como um homem comum. Então acho difícil pessoas assim serem salvas. Não são todos os judeus, mas são também, acredito eu, nunca pesquisei, mas acredito eu ser a maioria, porque eles têm um pensamento bem forte e pegajoso a respeito de que Cristo não é o Messias, né? Que Jesus ele era só um homem comum sobre a face da terra como qualquer outro homem. E não acredita que Jesus é Deus. Então fica difícil, né? Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Então nós precisamos crer sem ver. Tem gente que espera a prova de Deus. Tem gente que espera Deus aparecer para eles. Tem gente que espera Deus fazer algo na vida deles para provar que é Deus. Deus ele não precisa provar para ninguém que é Deus. Só de existir o mundo, existir a paisagem, existir nós que somos vidas, pessoas, seres vivos, com a alma vivente por dentro do corpo, em poder respirar, né? Nos alimentar. A gente olha para as plantas, a gente vê Deus. A gente olha para o mar, a gente vê Deus. A gente olha para os animais, a gente vê Deus. A gente olha para a nossa vida, a gente vê Deus. A gente olha para a estrutura de uma casa, para a tecnologia, para a ciência, a gente vê Deus. Porque tudo isso foi Deus quem fez. O homem não tem inteligência o suficiente para criar tudo isso que você vê diante dos seus olhos. Se o homem tem tanta sabedoria, tanta ciência, a ponto de criar todas essas coisas igual criou, e deu, com a inteligência de Deus, é claro, criou uma forma de construir uma casa ali, construindo ali, fazendo ali o nível para nivelar as paredes, fazendo ali o prumo para aprumar as paredes, fazendo ali o esquadro para esquadrejar a casa, e fazendo ali as ferramentas necessárias e tudo. E como que o homem, então, ele não fez o seu próprio mundo até hoje? Não, porque o mundo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Então, se o homem fosse tão inteligente assim, se o homem fosse tão inteligente a ponto de superar a ciência de Deus, ele conseguiria construir um mundo para ele. E isso o homem não é capaz de fazer. Tem muitas coisas até mais simples que isso que o homem não é capaz de fazer. Entendeu? Mas Deus ele faz todas as coisas. Deus ele é capaz de todas as coisas. Então nós precisamos que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Nós precisamos de um auxílio da parte do Espírito Santo. Mas para isso nós temos que dar liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Mas a palavra que eu ia ler, até agora eu não li aqui. E eu estou aqui falando de Deus, dos seus feitos, do Espírito Santo. Uma coisa que eu queria mencionar também, que eu não mencionei ainda antes de ler essa palavra. Se deixar a gente fica aqui a noite toda, né? Que eu não mencionei ainda aqui através dessa palavra, eu não li ainda. Mas uma coisa que não tem a ver com a palavra que eu vou ler aqui agora, mas é uma coisa que veio na minha cabeça e que eu tenho estudado sobre o assunto através de pregações, tenho visto falar muito sobre isso, e é uma coisa que verdadeiramente é necessário na vida do ser humano, que é o perdão. Porque todo aquele que perdoar será perdoado quando pedir perdão a Deus e reconhecendo seus pecados ali, para com Deus ter uma intimidade, para com Deus ter uma certa forma de conexão, entendeu? Mas se não perdoarmos as pessoas a quem nos ofende, de nada adianta ir à igreja. Se não perdoarmos as pessoas a quem nos fizeram mal, de nada adianta falar em línguas. De nada adianta ir à igreja
ou ter dons, ou expulsar demônios, se não aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, que foi a oração que Jesus ensinou para seus discípulos. Porque está escrito em Coríntios que o amor, ele é o dom supremo, né? E sem amor, nada disso é aproveitável. Porque sem amor, nada seremos. Então nós temos que ter amor. Amor acima de todas as coisas, amor por Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Então, o próximo como a ti mesmo. Mas uma pessoa que não ama nem a própria vida, vai amar quem? Então, para você ter amor ao seu próximo, você precisa primeiramente ter amor pela sua vida, ter amor por você próprio, né? Saindo desse mundo de escuridão, de pecado, saindo desse mundo sujo, pecaminoso, abandonando as práticas que antes você havia fazendo, e se voltando para Deus. Assim você está amando a você. Abaixo de Deus, você está amando a você em primeiro lugar, né? Aí, a partir desse momento em que você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas, aprendeu a amar a você abaixo de Deus, né? Abandonando as práticas do pecado e renunciando ali seus próprios desejos da carne, a sua vontade, aí sim você está apto a amar o seu próximo. Porque uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não ama a si mesmo, a ponto de não renunciar os desejos do coração para morar com Deus, como que ele vai conseguir amar o próximo? A palavra diz, se você não ama a seu próximo, a quem você vê, como que você vai amar a Deus? Também é outra metáfora que a gente está sempre colocando em pauta, que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que não é uma metáfora comum, não é uma simples palavra, é uma palavra de poder, uma palavra poderosa. Então nós precisamos perdoar, porque através do perdão nós criamos expectativas de amor e aprendemos a amar cada vez mais todos os que estão ao nosso redor, ou seja, ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos, né? Melhor dizendo. Então nós aprendemos cada vez mais a amar o nosso próximo, amar nossa família e amar também os nossos inimigos. Porque amar o nosso próximo, a nossa família, as pessoas que nos amam, as pessoas que têm carinho por nós, é muito fácil. Agora eu quero ver você amar um inimigo seu, você orar por ele, você pedir a Deus pela vida dele, você tirar do seu coração todo sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de maldade, de vingança que tem no seu coração e lançar tudo na água do esquecimento, na correnteza, numa forte correnteza que vai levar aquilo, porque você sabe que a correnteza é assim, você jogou nela ali, o que você jogou não volta mais. E é assim que tem que ser. Então, o perdão, ele é um dom de Deus. E todos nós temos capacidade de obter esse dom, né? Porque é fruto do Espírito o perdão. Então, todos nós temos o dom de perdoar. Agora vai de cada um de nós se vamos perdoar ou não. Mas eu opto por perdoar e aconselho a perdoar. É claro que tem pessoas que não vão viver do nosso lado, porque são pessoas que se alegram em ver a nossa queda e fazem de tudo para ver o nosso tombo. Armam laços, armam ciladas e fazem de tudo para ver a nossa queda aqui na terra. Então a gente vai perdoar, a gente vai amar, a gente vai orar por essa pessoa, a gente vai pedir a Deus pela vida dela, mas na nossa mesa uma pessoa como essa não pode sentar mais. Porque se uma pessoa dessa sentar na nossa mesa, é mais fácil ela puxar a gente para o abismo do que você puxar ela do abismo para cima, né? Para perto de Deus. Porque
a gravidade ela faz mais força para baixo do que para cima. Então, a gente perdoa, a gente conversa se precisar, cumprimenta, mas não queremos mais pessoas assim vivendo ao nosso lado. Temos que saber separar o mal do bem. Apesar que quem vai separar o joio do trigo é Jesus, né? Jesus é quem vai separar o joio do trigo, não somos nós. Mas a palavra nos adverte a respeito dessas coisas. Então nós temos que ir pela palavra e não pelo nosso próprio entendimento. E uma das advertências que a palavra faz é para que nós possamos fugir da aparência do mal. Então tudo aquilo que aparenta ser mal para a nossa vida, que a gente vê que vai nos distanciar da palavra de Deus, que vai nos afastar da palavra de Deus, que vai nos fazer perecer na caminhada espiritual, a gente vai afastar. A gente vai afastar porque ninguém quer se afastar de Deus a ponto de renunciar o próprio Deus para poder fazer a vontade das pessoas que estão te observando. Porque geralmente as pessoas que te observam, elas esperam uma conduta diferente da sua pessoa. Acha que você tem que sair rindo para todo mundo, reganhando os dentes para todo mundo. Mas não é bem assim não. Você tem que ser uma pessoa íntegra, de caráter, uma pessoa obediente à palavra de Deus, mas você não precisa sair rindo para todo mundo não. Você precisa apenas demonstrar que você não tem ódio daquela pessoa. Como não ter ódio daquela pessoa e mostrar para ela que eu não tenho ódio dela? Resplandeça a face de Cristo. Como é resplandecer a face de Cristo? É olhar para aquela pessoa de forma que aquela pessoa não enxerga maldade no seu olhar. É olhar para aquela pessoa da forma que aquela pessoa não enxerga maldade no seu coração. Olhar para aquela pessoa de forma que aquela pessoa não fique desconfiando de você, imaginando que há algo ruim na sua mente contra a vida dela. É você mostrar para ela através dos seus atos, através das suas obras, né, de amor, que você não tem nada contra aquela pessoa. É você ajudar aquela pessoa na hora da necessidade, quando ela bater a sua porta, quando você vê ela caída, às vezes sofreu um acidente ali, Deus que a livre, você vai lá, levanta aquela pessoa, ajuda ela, se possível, sara as feridas dela. Se tiver condição, compra um medicamento para aquela pessoa naquele momento ali, ajuda a restaurar a saúde dela e não deixe de falar com essa pessoa de Jesus no momento oportuno, porque assim você vai estar sendo sal da terra, você vai estar colocando sabor na vida daquela pessoa e na sua vida também. E ao mesmo tempo você vai estar sendo ali o tempero de Deus na terra. E você tem que ser luz no mundo. Até em meio à escuridão você tem que brilhar. Mesmo quando tudo é treva, mesmo quando tudo é tribulação, é prova, você tem que brilhar e resplandecer ali a glória de Deus sobre a sua vida. Um dos motivos também da gente não andar com a pessoa que está sempre querendo te prejudicar, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa má, que é uma pessoa que trama contra a sua vida, que arma ciladas para a sua vida, está escrito aqui também no Salmo 1. Olha aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tá vendo aí? Nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não caminha no mesmo caminho que eles.
nem se assenta à roda dos escarnecedores. A pessoa está ali falando palavra torpe, está ali debochando da palavra de Deus e fazendo chacota do Deus vivo e das escrituras sagradas. Você vai fazer o que no meio de uma pessoa dessa? Se não for parar para pregar a palavra, meu amigo, é melhor você passar de largo, passar longe, porque não vale a pena assentar na roda dos escarnecedores, pessoas que tiram seu tempo para poder debochar das outras, falar do defeito das outras, falar do pecado das outras, sabendo nós que isso é hipocrisia e que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus até no momento em que temos um encontro com Jesus e entregamos a Ele toda a nossa vida, reconhecendo todas as nossas falhas. Então não convém ajudar a escarnecer uma pessoa, a difamar uma pessoa, ou seja, caluniar uma pessoa. Não convém, isso não provém de Deus. Isso é de procedência maligna. O nosso agir, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Eu aprendi isso com um pastor que passou por aqui. E é uma palavra que realmente fala muito aos nossos corações. E também a palavra diz que aquele que aborrece o seu irmão, ele está em trevas, ele não está na luz. Aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. E os homicidas não têm permanente em Cristo a vida eterna, a não ser que ele se arrependa, pelo ato de estar ali aborrecendo o seu irmão e possa pedir perdão a Deus para que seja perdoado. Mas tem pessoas que nem capacidade para isso tem, porque a hipocrisia é tão grande. Não falo de pessoas específicas, mas falo de forma geral, porque até eu mesmo já pratiquei coisa semelhante, aborrecendo alguma pessoa de forma desnecessária, e na maioria das vezes tem quem reconhece, igual eu reconheci, mas tem pessoas que não reconhecem, tem pessoas que não têm coragem de confessar para Deus que cometeu essa falha e de pedir perdão a Deus por ter cometido essa falha. Então tem muitas coisas que precisamos rever, Precisamos rever nossos conceitos. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Está aí um dos motivos pelo qual você deve saber com quem anda. Até porque a palavra também diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não é verdade? Então você tem que saber com quem anda. Mas agora eu vou ser breve nessa palavra aqui, que já tem 47 minutos e 59 segundos. Pulou para 48 minutos agora, que eu estou aqui falando da palavra de Deus. Mas o que eu queria falar aqui, eu ainda não falei. É a extrema corrupção dos últimos tempos, que está descrita no livro de 2 Timóteo, do capítulo 3. Que eu vou ler aqui do capítulo 3 até o versículo 5, do versículo 1 até o versículo 5. A extrema corrupção dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, mais amigos daqueles que têm prazer em fazer essas coisas, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, que é o que a gente vê na face de muitas pessoas. Você olha para ele e fala: isso aí é um coitado, isso aí. Mas aqui, negando, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Negando a eficácia dela. Deste, afasta-te,
Mais um motivo para você saber com quem você anda. Deste, afasta-te. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia delas. É aquele ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Tá aí uma explicação para esse ditado popular que as pessoas tanto usam, né? Então, é isso aí. Deus, Ele tem enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós em uma cruz. Jesus aceitou a passar por todas essas dores, humilhações, fazendo esse sacrifício para que pudéssemos ser salvos, mas muitos não aceitam Jesus como Salvador de sua vida, não renunciam ao seu pecado e, por incrível que pareça, ainda querem usar de hipocrisia, né? Apontando o dedo para aqueles que aceitaram Jesus e que decidiram viver uma vida de santidade com Ele. Ainda tem a audácia de acusar os seus semelhantes, sabendo que eles também são pecadores, são falhos. Nem eu que estou caminhando com Cristo, nem eu que estou caminhando com Cristo, que estou me dedicando a Ele em santidade, buscando a Tua presença, eu não posso fazer tal coisa que é acusar uma pessoa, porque esse papel de acusador é o papel de Satanás. Satanás é o acusador de nossas almas. E o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas que acusam o seu semelhante, que acusam o seu próximo, tendo ele errado ou não. Está sempre acusando. Foi o que Satanás fez quando viu Jó sendo obediente, voltando lá atrás no que eu tinha falado sobre Jó, foi o que viu ele, vendo Jó ali, sendo um homem temente a Deus e reto em toda a sua doutrina, né, foi diante de Deus para acusar Jó, né, caçando motivos para que ele pudesse derrubar Jó ali, tentando fazer com que Jó blasfemasse na face de Deus, para que pudesse destruir a vida de Jó e levasse Jó à morte eterna. E hoje o que mais vemos são essas coisas, pessoas acusando uns aos outros, sabendo que todos são pecadores. Não é verdade? Agora, você lê uma palavra e falar da pessoa julgando segundo a reta justiça, aí não é acusação não, aí é Bíblia. Porque quando você fala uma pessoa, a pessoa fala assim, por exemplo, matar não é pecado. Aí você vai lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e mostra para aquela pessoa que matar é pecado. A pessoa fala, mas adultério não é pecado. Aí você vai lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, e mostra para aquela pessoa que está lá, que não adulterarás, que é pecado o adultério. Então, se uma pessoa tentar te confrontar com mentiras, com achismo, falando que aquilo que ele está fazendo é certo, que não é pecado, aí você pode julgar segundo a reta justiça, mostrando para aquela pessoa na palavra de Deus que ela está errada e que ela não está certa nas práticas que ela está cometendo ali. Mas não quer dizer que você pode chegar para aquela pessoa e falar que ela vai para o inferno, porque e se aquela pessoa aceitar Jesus de hoje para amanhã? Aí você vai estar fazendo mau juízo daquela pessoa. E se aquela pessoa aceitar Jesus agora, você vai estar fazendo mau juízo daquela pessoa. Porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador de sua vida, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente não pode condenar as pessoas ao inferno sabendo que nós não temos esse poder. Nós podemos julgar segundo a reta justiça. Como eu falei aqui, você mostrar para a pessoa e afirmar para ela que a Bíblia está certa e que o achismo dela está errado. Mas você não pode colocar uma palavra na sua boca proferindo que aquela pessoa vai para o inferno porque ela está praticando pecado. Porque da mesma forma que aquela pessoa está praticando pecado e você fala para ela que ela vai para o inferno, mesmo sabendo que Jesus pode resgatar ela
em questão de segundo, minutos ou dia, Jesus pode ter um plano para a vida daquela pessoa diferente do seu julgamento. Aquela pessoa também pode criar uma expectativa também de que você vai para o inferno. Por quê? E se você se desviar da palavra de Deus? Ah, mas eu não vou desviar. Você sabe se você não vai se desviar? Você tem essa certeza que você não vai se desviar? Você está preparado, você está buscando a Deus para não se desviar da palavra? Você está orando, você está se revestindo da palavra, você está produzindo bons frutos, você está sendo obediente a Deus, você está sendo respeitoso à palavra, para você falar que não vai se desviar? Você tem essa certeza que não vai se desviar? Então, amém, graças a Deus, é sinal que você está cheio do Espírito Santo. Porque eu tenho a certeza dentro do meu coração que eu vou herdar a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho essa certeza, essa convicção de que eu não vou voltar para o passado, que eu não vou voltar a caminhar para trás como caranguejo, não. Então eu tenho essa fé e eu estou cheio do Espírito Santo ao falar essas palavras. E se você também está, ao afirmar que você vai ser salvo e que já a sua salvação já está garantida, você tem essa afirmação pelos frutos que você produz, pela semente que você planta, pela obra que você faz, pela fé que você tem, pela obediência que você está nela. Se você tem essa certeza, amém, graças a Deus. Isso é um bom sinal, é sinal que você está cheio do Espírito Santo. Mas verdadeiramente, meu amigo, quem pode julgar a nossa causa a ponto de falar e proferir se nós vamos para o céu ou para o inferno é somente Deus, porque só Deus conhece o nosso futuro. O diabo conhece o seu passado, o diabo conhece o seu presente e por isso ele pode te acusar, mas ele não conhece o seu futuro. Ele sabe de onde você veio, mas não sabe para onde você vai. Amém? Então, é isso que Jesus tenta dizer para nós através da sua palavra, ou seja, até mesmo através do Espírito Santo, né, que profere também as palavras de Deus. Então, eu fico muito chateado quando eu vejo uma pessoa presunçosa enviada do cão, falando que a outra vai para o inferno. Eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa presunçosa. É claro que vai. Quem não entregar a sua vida para Jesus e viver uma vida desregrada de qualquer maneira, vai para o inferno mesmo. Aí é segundo a reta justiça, é a segunda palavra. É a palavra que fala, não é eu. Não é o irmão da direita, da esquerda, não é a igreja A, a igreja B, o ministério de fulano, de cicrano. É a palavra de Deus que está falando, que se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você vai ficar. Porque Jesus falou, quem quiser vir após mim, toma sua cruz e segue. Mas ele não falou só quem quiser vir após mim, toma sua cruz e segue-me, não. Ele também disse, né, que aquele que quiser chegar até o Pai, né, tem que passar por intermédio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus que falou, né? Então não fomos nós que falou, foi Jesus. Achou ruim? Vai reclamar com ele. Fala com ele que ele está errado. Porque comigo não vai adiantar falar nada, porque a palavra de Deus ela permanece. Tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. Então foi Jesus que falou que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Agora, é irritante. É claro que a gente tem que manter o autocontrole, ter temperança, a gente tem que ser manso, humilde de coração, a gente tem que procurar a paz, o amor, a gente tem que procurar a ser tardio em irar, não pode irar assim facilmente, tem que ter autocontrole, mas irritante uma pessoa presunçosa. Ah, fulano de tal vai morrer. Olha para você ver,
Que audácia! Gente, nada acontece sem a permissão de Deus, não. Nada acontece sem que Deus manda, não. Ou é com a permissão de Deus, ou a mando de Deus. Se isso acontecer, aí sim, não gloria a pessoa que tirou a vida do outro, não. Dá glória para Deus, porque foi Deus que permitiu, foi Deus quem mandou, porque Deus teve algo maior para a vida daquela pessoa. Amém? Mas não dê ao mal a legalidade de ser adorado e glorificado, não. Porque o diabo não tem esse poder. O poder do diabo é limitado. Ele tem limite. Ele só age enquanto Deus manda, enquanto Deus permite. Se Deus mandar, ele pode. Se Deus permitir, ele faz. Mas se Deus não mandar, se Deus não permitir, ele não faz nada. Ele não manda nada. Porque ele não é dono de nada. Deus é a fonte de todo poder, de todo poder. Então somente a Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração. E para Ele é que eu dedico a minha vida e é para Ele que eu vou viver todos os dias, é para Ele que eu vou congregar, é para Ele que eu vou louvar, é para Ele que eu vou falar do amor dEle quando eu tiver oportunidade, é para Ele que eu vou estar examinando as Escrituras, é para Ele que eu vou estar ouvindo esses hinos e louvores aí, para edificar a casa do Espírito Santo de Deus no meu coração, para que Ele se alegre comigo, para que Ele veja o trabalho de minha alma, o trabalho, o sacrifício de minha alma, para que Ele fique satisfeito comigo, pelo sacrifício que eu fiz de renunciar aos desejos da carne e aproximar-me de Deus, pelos frutos, pela obediência, pela fé, pela perseverança, pelas obras, pelo amor, pelo perdão e por todos os sentimentos bons que Jesus nos ensinou. Então, tudo que fazemos aqui é para Ele. Tudo que fazemos é para o nosso Senhor. Amém? Então, isso aí nós estamos vivendo, né? Esses últimos dias nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, né? Homens amantes de si mesmos, que se exaltam, acha que é alguma coisa, mas na verdade é só pó, e ao pó vai retornar. Quem é alguma coisa, meu amigo, é Deus. Deus, Ele é tudo. Nós não somos nada, nós somos feitos do barro, nós vamos voltar para o pó da terra. E se a nossa alma não estiver preparada, nós vamos perecer. Olha para você ver, avarentos, presunçosos, soberbos, gente que tem uma condiçãozinha mais ou menos, até gente que não tem nada, e fica com aquela soberba toda, aquele orgulho, aquele sentimento estranho, com aquela energia ruim, gente soberbo, que acha que não precisa de ninguém, que acha que está acima de todas as coisas, que está acima de Deus. Gente soberba, que acha que nunca vai precisar de ninguém. Gente que blasfema contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo. Enquanto está blasfemando contra Deus, ainda tem uma pequena chance de ser salvo aí. Mas agora contra o Espírito Santo, meu amigo, esquece. Se blasfemar contra o Espírito Santo, que é atribuir uma obra que é Deus que está fazendo, falando que é o diabo que está fazendo aquilo ali, igual na época aqueles religiosos falavam que Jesus expulsava demônios por intermédio de Belial. Se cometer uma blasfêmia dessa, esquece a sua salvação, porque não tem não. A Bíblia é muito clara a respeito disso.
Então, cuidado com a blasfêmia. Cuidado, não brinca com as coisas do Espírito não, porque é sério isso aí. Pessoas desobedientes a pais e mães, ingratos. Às vezes você faz 1001 coisas para a pessoa. O dia que você não pode fazer uma, a gratidão daquela pessoa acaba. A pessoa já não é mais grata pelo que você fez para ela. Às vezes você fez 1001 coisas, mas aí chega um dia que você não pode, você está ocupado, você tem um compromisso, ou você está cansado, ou você não dormiu bem à noite. Aí a gratidão daquela pessoa acaba. Então fala também sobre os ingratos, profanos, né? Pessoas que ficam profanando a palavra de Deus, deboche, pessoas que ficam distorcendo a palavra de Deus, sem afeto natural, pessoas que não têm carinho nenhum pelo seu próximo, a ponto nem de respeitar ele como ser humano. Porque a pessoa que tem carinho pelo seu próximo, a pessoa que tem respeito pelo seu próximo, ele respeita a pessoa independente de quem ele seja. Independente da pessoa ser um homossexual, independente da pessoa ser um drogado, independente da pessoa ser um alcoólatra, independente da pessoa ser um mendigo, independente da pessoa ser desviado da palavra de Deus, a pessoa não ter aceitado Jesus ainda na sua vida, independente da situação daquela pessoa, ela merece o nosso respeito. Nós não vamos respeitar a atitude daquela pessoa se for má, mas como ser humano, a pessoa merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, o nosso apoio, o nosso abraço. Aquela pessoa merece a atenção da nossa parte, aquela pessoa merece a atenção da nossa parte para que aquela pessoa possa se sentir alguém especial na vida de alguém. É uma palavra de motivação, é um abraço, é uma palavra de conforto, é uma palavra de sabedoria, é um apoio espiritual ou um apoio material que você pode dar para aquela pessoa que está passando por necessidade. É um respeito que você tem pela criação de Deus. O respeito que você tem pela criação de Deus é sinal de que você tem Deus na sua vida e que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Mas na maioria das vezes as pessoas não têm o afeto natural. Infelizmente. Fala também de pessoas irreconciliáveis, né? Que mesmo você pedindo perdão, você pode estar certo e a pessoa está errada com você, que se você pedir perdão para ela, ela não te perdoa. Mesmo sabendo que seria a pessoa que deveria vir te pedir perdão, você vai lá e pede perdão para ela, ela não te perdoa. Pessoas irreconciliáveis. Deu para entender a lógica da coisa? Então, é tipo isso mesmo. Pessoas irreconciliáveis. E eu falei sobre o perdão aqui. A pessoa que não perdoar, ele também não será perdoado. A palavra é quem diz. Não é eu, não. Caluniadores. Pessoas que levantam calúnias contra as outras, para poder difamar aquela pessoa, para poder derrubar aquela pessoa, para se sentir alguém, para se sentir uma pessoa incluída na sociedade, porque na maioria das vezes, para se incluir na sociedade, você tem que difamar as pessoas, você tem que fazer parte de um grupinho de fofoca, você tem que levar e trazer alguma conversa, porque senão você não faz parte do padrão da sociedade. E na maioria das vezes o padrão da sociedade exige isso do ser humano. Na maioria das vezes, o padrão da sociedade exige calúnia da parte do ser humano, exige que você seja um tipo de pessoa que leva e traz conversa. Se você é uma pessoa que não dá muita importância para essas coisas, eles vão falar que você pode estar querendo ser melhor do que o outro, que você pode estar querendo ser santarrão, ser um super crente. Então, você não pode. Se
Se for para se enquadrar nos padrões da sociedade assim, eu não quero. Eu já descartei isso da minha vida. Eu não quero ser uma pessoa que fica levando e trazendo conversa. Deus me livre, isso faz um mal pra gente. A língua é um veneno, irmão. A língua mata. A língua mata mais do que qualquer arma mortífera que tem. A língua é um veneno. A língua é o membro mais perigoso do corpo humano. Olha só, incontinentes, cruéis, muitas pessoas cruéis também no mundo. Estamos vivenciando mesmo nos últimos tempos. Sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Tem pessoas que não têm amor para com ninguém, né? E em certa parte já tem gente que é assim. Tem gente que ele ama mais a pessoa ruim do que aquela pessoa que é boa com ele. Já prestou atenção? Que tem gente que é assim, que ama mais a pessoa que é ruim com ele do que aquela pessoa que é boa com ele. A palavra fala, amai os vossos inimigos, porque se você amar somente os que vos amam, que recompensa tereis, né? Mas não é nesse sentido aí não. Tem gente que ele inverte a situação. Você tem que amar seus inimigos? Tem. Porque se você amar só os que vos amam, você não tem recompensa. Mas só que, certamente, as pessoas elas trocam os valores. Os valores hoje em dia estão trocados. Então as pessoas que fazem o bem são descartadas. E as que fazem o mal, eu não sei se é por medo, se é por... Não sei o motivo, mas certamente essas pessoas são bem mais vistas do que as que plantam boas sementes, do que as que produzem bons frutos. É interessante. Pessoas orgulhosas, mais amigos do que sentem prazer em fazer essas coisas do que amigos de Deus. Já parou para prestar atenção? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você olha para a cara da pessoa, aquela carinha de anjo, aquela carinha de bonzinho, de bobo. Mas quando você vai analisar a vida daquela pessoa, vai conviver com aquela pessoa, a crueldade que tem no coração daquela pessoa, a desonestidade, a maldade, a descrença, a corrupção que aquela pessoa carrega. É por isso que a palavra fala, destes afasta-te. Afasta-te. Então, eu já me afastei, estou livre desse tipo de gente. Não que eu deixe de amá-los, de socorrê-los, de interagir, mas aquele negócio de ficar assim, não. Eu tenho que estar assim, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Porque até mesmo pessoas que congregam junto com você, não estou aqui citando o nome de ninguém, mas é o que acontece em todas as religiões, em todas as congregações e denominações. Pessoas que congregam junto com você costumam ser piores do que as que não fazem parte do membro do corpo de Cristo, que não são membros e que fazem parte do corpo de Cristo, costumam ser piores, porque você tira por experiência José do Egito, que contou o seu sonho para seus irmãos o pegaram e levaram ele dali, jogaram ele dentro de uma cisterna, depois de sujar a roupa dele com o sangue de um animal, e levar para seu pai, mostrando e dizendo que José estava morto. Foram os irmãos de José. E também, como não conseguiram e viu que não ia obter muito êxito com isso, ou não sei se ficaram com dó dele, com pena de deixar ele ali para morrer ali. Eu
Eu sei que pegaram e venderam ele como escravo e tiraram proveito ganhando algum dinheiro com seu irmão. E depois tudo se passou, você já sabe o fim da história, a reviravolta que deu. José foi escravo, dentro da prisão interpretou sonhos, se tornou governador do Egito, né? E depois toda a sua família ainda foi abençoada. E o sonho de José se cumpriu na vida dele e na vida dos seus irmãos e do seu pai, que se prostraram a ele, como no sonho ele tinha previsto. E também foi Caim que matou Abel, não foi? Eram irmãos. Pois é. Então, por isso que eu confio somente em Deus, não espero a confiança da minha parte. Eu acredito ou não no ser humano, mas só confio inteiramente em Deus. E não espero também que ninguém confie em mim, não. Mas eu só confio em Deus. Agora, eu tenho a opção de acreditar ou não no ser humano. Essa opção eu tenho. Agora, confiar só em Deus, mais ninguém. Só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nessa trindade santa que eu tanto venero e acredito. E luto para me aproximar cada vez mais dessa trindade, que se torna um só Deus, em um só propósito, por ter um só plano, que é tirar o homem do pecado, lavá-lo, remi-lo e colocá-lo num lugar de bênção, num lugar de paz, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, né? Após sair dessa terra miserável para morar com Ele na glória. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que Deus possa trabalhar na vida de cada um de vocês, e não se esqueça de buscar a Deus enquanto se pode achar, porque o tempo está próximo e Jesus está vindo aí, com milhares de seus santos para fazer justiça. Mas antes que Jesus venha, com milhares de seus santos para fazer justiça, derrotando o anticristo, a besta, o falso profeta, 7 anos antes disso, Jesus vai arrebatar a sua igreja. E a sua igreja, como eu falei, não é ministério individual, não é placa de igreja, não é nenhuma denominação específica, mas é uma igreja que é eu, que pode ser você, que pode ser o da direita, o da esquerda, que está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que tem buscado a Deus de todas as formas, que tem andado em obediência à palavra de Deus, para morar na glória. Nós somos a igreja. Então vamos ser igreja? Vamos deixar de lado o medo, vamos deixar de lado as picuinhas de Satanás, vamos colocar em prática a palavra de verdade, vamos ser cristãos de verdade, porque os que foram cristãos de verdade, a maioria foram martirizados e passaram por dores, tiveram que provar, não só para Cristo, que eram cristãos de verdade, mas para o mundo ao redor deles, que eram cristãos de verdade. E nos dias de hoje, nós vemos e contemplamos pessoas que têm medo da morte. Um cristão que tem medo da morte, como ele consegue ser cristão? E se colocar uma arma na cabeça dele e mandar ele negar Jesus, será o que ele vai dizer? Será que ele vai resistir? E se colocar uma arma na cabeça de um filho dele, de uma filha dele, Deus que o livre, porque eu acredito que no governo do anticristo pode acontecer esse tipo de coisa, o que ele vai dizer? Será que ele vai aceitar? Será que ele vai conseguir ver seu filho, sua esposa sendo mortos ali na sua frente? Será que ele vai deixar o medo ofuscar a fé dele? Então eu falo para você que é cristão de verdade, para você que ainda tem dúvidas sobre a sua fé, que não deixe o medo ofuscar a sua fé.
ou bem você tem medo, ou bem você tem fé. Porque a fé e o medo não combinam, não dá certo. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então você tem que ter fé de que Cristo vai te livrar até no último momento. Você tem que ter fé que Deus vai entrar com providência até no último momento. Mas não duvide jamais da sua fé. Não coloque dúvidas na sua fé. Não coloque medo sobre a sua fé. Coloque Deus acima de tudo. Coloque o Espírito Santo de Deus no controle e deixe Jesus advogar a sua causa. E você vai vencer essa guerra, essa peleja que você está enfrentando, essas batalhas e essas provas você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a oração a qual o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinou aos discípulos, que é a oração que os discípulos pediu para que ele ensinasse, quando pediu para que ele o ensinasse a orar, né? Então, vamos fazer a oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida. Não se esqueça de se alimentar da palavra e buscar a Deus da melhor forma possível, em obediência e respeito aos mandamentos de Deus. Muito obrigado. Eu acabei falando um pouco a mais, não sei se as pessoas vão ouvir até o fim essa pregação. E nem sei se alguém vai ver também essa pregação que eu fiz aqui, essa pregação ou essas palavras que eu disse, que na verdade não é realmente assim uma pregação, como muitos pregadores têm por aí, pregadores de nomes, renomes, pregadores que pregam teologia e coisas mais, que são pregadores abençoados por Deus, que eu admiro muito e ouço muitas pregações deles, mas eu acredito que se alguém ver essa mensagem, eu sei que ela não vai voltar vazia, né? Eu exaltei aqui um pouquinho do tempo, fui até 1 hora e 22 minutos, caminhando para 1 e 23, mas que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a vida da nossa família e de todo esse planeta Terra, trabalhando de forma poderosa para que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do Espírito Santo para a sua vida. Amém. Paz.